Olá, queridos, eu sou a professora Raika Silveira e hoje a nossa aula será sobre verbos. Vamos dar início à aula lendo um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Eu não de ti, tu não de mim, mas se tu me e se eu ti, ambos um do outro. Tem algo estranho nesse texto, não concordam? Deve ser porque estão faltando os verbos para estabelecer a coerência. Vamos ler outra vez? Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas, se tu me cativantes e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. Agora sim, conseguiram perceber a importância dos verbos para a compreensão dos textos? Diferente dos adjetivos ou dos substantivos, os verbos são o que dão vida aos seres. Eles têm a função de exprimir ações, estados, mudanças de estados e fenômenos na natureza. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 1 ao 4. Segundo o Evangelho de São João, o Verbo é a própria vida. Sem ele, nada existiria. O Verbo é a própria expressão divina da vida. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui também inúmeras flexões, de modo que sua conjugação é feita mediante as variações de pessoas, número, tempo, modo, voz e aspecto. Veremos agora um pouco sobre as estruturas do verbo. O verbo é formado por três elementos: o radical, a vogal temática e as desinências. O radical é a base, nela está expresso o significado do verbo. Por exemplo, no verbo dissertar, disserte é o radical. E da mesma forma acontece com os verbos esclarecer e contribuir. Esclareque até o C é o radical, a base da palavra, e ali em contribuir até contribu é o radical. A vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união vai se chamar tema. Ou seja, o tema vai ser radical mais a vogal temática. E aí nós vamos usar os mesmos exemplos do anterior, dos mesmos verbos. Dissertar, esclarecer e contribuir. Aqui, ó. Disserta é o radical mais a vogal temática a. Esclarece, que é do verbo esclarecer, que é o radical mais a vogal temática e. E contribui, radical mais vogal temática i. A vogal temática indica em qual conjugação o verbo pertence. A primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a. Por exemplo, argumentar, dançar, sambar, dissertar. Já na segunda conjugação, vai abranger os verbos cuja vogal temática terminada em e também em o. Escrever, ter, supor. Na terceira conjugação, já vai ser abrangido os verbos cuja vogal temática terminada em i. Emitir, evoluir, ir, contribuir. Já as desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Podem ser desinências modo-temporais ou então número-pessoais. As desinências modo-temporais é quando indicam os modos e os tempos. Já números pessoais, quando indicam as pessoas. Exemplos: dissertávamos. O var vai ser desinência de tempo pretérito do modo indicativo. O mois, desinência da primeira pessoa do plural. Esclarecerei. O re, né, RL, será a desinência de tempo futuro do modo indicativo e o i, desinência de
primeira pessoa do singular. Já no verbo contribuamos, o azinho ali será a desinência de modo presente do modo subjuntivo. Já o mos, desinência da primeira pessoa do plural. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as flexões. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Pessoa, que será na primeira, segunda ou terceira, né? Eu, nós, tu, vós, ele, eles. Número, que será singular ou plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tempo, que pode ser presente, pretérito e futuro. O modo, que será indicativo, subjuntivo e imperativo. E também temos a voz, podendo ser voz passiva, ativa ou então a voz reflexiva. Temos como exemplo a conjugação do verbo amar. No presente, ele é conjugado assim: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Já no pretérito imperfeito, ele é conjugado de outra forma, que é assim: tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. O pretérito aqui, como vocês podem ver no quadro, é dividido em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O verbo amar no futuro do presente fica conjugado dessa forma: eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amarás, eles amarão. Aqui no quadro, além do futuro do presente, existe também o futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, eles amariam e assim por diante. Vamos ler outro trecho do livro O Pequeno Príncipe? Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiava de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Aqui podemos ver como os verbos conseguem cumprir sua função de maneira coerente, estabelecendo a coesão do texto, visto que eles estão ligados e não soltos sem sentido. Chegamos agora ao momento do nosso exercitando. Identifique os verbos presentes na canção a seguir. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Mas talvez você não me entenda, essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Conseguiram? Não. Então vamos à resposta. Os verbos presentes na letra da canção são consigo, olhar, enxergar, deixam, levam, tive, correr, entregar, fazem, esquecer, posso, chorar, entenda, fazer, acreditar, será, amarei
e acabar. Segundo a fala de Bechara, 2009, entende-se por verbo a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual se organiza o falar seu significado lexical. Evanildo Bechara. Vale ressaltar, caso tenha ficado alguma dúvida, que mesmo as palavras devagar ou amor tendo suas terminações em a mais é e o o mais r, elas não se tratam de verbos. A palavra devagar é um advérbio de modo e a palavra amor é um substantivo abstrato. Porém, o verbo amar, diferente do substantivo amor, expõe uma ação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto. Retornem à aula caso tenha ficado com alguma dúvida. Até o nosso próximo encontro. Tchau!